Então, você pode estar no lugar certo, recebendo as melhores direções, mas se você não aplicar, se você não deixar a palavra entrar, se você não se vestir dela, a palavra tem que te vestir, ela tem que tomar a sua mente, tomar o seu coração, ao ponto de gerar uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente. O Senhor deixou claro que a única maneira de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle é através de mudanças que começam na mente, de uma transformação, uma mudança de comportamento, de atitude que começa com uma renovação mental. Nós entramos nesse momento em oração na Tua presença, dando início, meu Pai, a mais um projeto Casa Firme, o culto do homem forte, e pedimos desde já a Tua presença nesse lugar, conduzindo a todos nós, falando ao nosso coração a cada culto, a cada período, Senhor, de oração, intercessão, adoração, que o Senhor se faça presente em nosso meio, que nessas 25 horas ininterruptas, meu Pai, de palavra, oração, adoração, o Teu poder e a Tua glória se manifeste, se revele a cada um de nós. Seja conosco neste culto agora, fala o nosso coração e nos dê, Senhor, mente para entender, coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Peço perdão pelos erros, falhas, pecados, palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes que porventura entristeceram, desagradaram Teu Espírito Santo. Pai, perdoa. Cobre-nos com Teu sangue nesse momento, passa do Teu sangue sobre as mentes, os olhos, os ouvidos, a boca, o coração, purifica-nos com Teu sangue, limpa-nos com Teu sangue, porque o Teu sangue tem esse poder de limpar, purificar, cobrir uma multidão de pecados. Senhor, passa do Teu sangue, que nada impeça a nossa ligação, a nossa conexão com o Senhor nesse trabalho, que o Teu povo saia, meu Deus, desta reunião e de cada culto, cada trabalho que será realizado nessas 25 horas, Senhor, os clamores que serão feitos durante a madrugada, nós sabemos que o Senhor ama aqueles que Te amam e aqueles que Te buscam de madrugada, Te encontram. Então, meu Deus, que seja mais um dia de definições, respostas, curas, libertações, rompimentos, crescimento, é o que eu peço, Senhor. Seja conosco. Eu coloco tudo e todos nas Tuas mãos e já agradeço, meu Pai, por tudo que vai fazer nas nossas vidas. Obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2026. Diga, pense grande, cante alegremente. Diga, eu declaro que 2026 será o ano de maior crescimento, de maior avanço, o ano mais feliz e das maiores realizações da minha vida até então, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos, podem se sentar por gentileza, graças a Deus. Vamos abrir em 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João 1, 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas
e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Na Amplificada diz: amado, oro para que em todos os aspectos você seja bem-sucedido, prospere e tenha boa saúde fisicamente, assim como sua alma prospera espiritualmente. Vamos destacar essa frase aqui, ó. Assim como bem vai a tua alma. Na versão Almeida. Assim como bem vai a tua alma. Bom, nós sabemos que se o espiritual vai bem, as demais áreas tendem também a caminhar bem. Quando o espiritual vai mal, tudo tende a decair. A parte espiritual é a sustentação, é a base, o alicerce. Aqui João expressa o desejo de Deus para nós. O que Deus deseja para o seu povo. E o desejo dele é esse, que em todas as áreas, em todas as coisas, em todos os aspectos, nós sejamos bem-sucedidos. Nós possamos ir bem, que te vá bem em todas as coisas, em todos os aspectos. Eu quero que você seja bem-sucedido. Esse é o desejo de Deus. Eu poderia conectar 3 João, a João 10:10, que diz, eu vim, né? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse foi o propósito da vinda do Senhor. Mas podemos voltar lá no início e ver que quando Deus criou o homem, o colocou no melhor lugar, num lugar de abundância, onde não tinha falta de nada, o homem não tinha falta alguma. Então, desde o princípio, Deus deixa expresso, né, claro, o que Ele deseja para o homem, a vontade dEle para o homem. Né? Como também diz lá em Jeremias, né, 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. São pensamentos de paz, de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Eu tenho planos de fazê-los prosperar, mas nós sabemos que tudo depende das escolhas e das decisões que nós fazemos, que nós tomamos. O Senhor não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele deseja o melhor, Ele deseja que sejamos bem-sucedidos, mas Ele vai respeitar as decisões, as escolhas que nós fizermos. Então, sucesso é desejo de Deus, mas é escolha de cada um de nós. Se nós não compreendermos que estamos na condição de cooperadores de Deus e temos a nossa parte, a nossa participação, aquilo que cabe a nós fazermos, por mais que Deus queira, por mais que Deus tenha me predestinado a uma vida poderosa, uma vida grandiosa, se eu não corresponder, se eu não cooperar com Ele, não há como eu viver a vida que Ele deseja que eu viva. Então, ainda no último jejum, numa das palavras do último jejum, a bispa dizia isso. A pergunta que muitos fazem está errada. Por que minha vida não anda? Por que minha vida não vai? Né? Por que as coisas não caminham? É a pergunta, né, que isenta a pessoa muitas vezes de responsabilidade. Como se o problema da vida dela estivesse fora dela. Mas a Bíblia nos ensina a não
questionarmos Deus, sua palavra, porque ela é inquestionável, né? O Senhor não sabe errar, seus caminhos, seus juízos são perfeitos, são retos. Então ele diz assim: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Queixe-se das suas escolhas. Às vezes nós encontramos pessoas, né, questionando o inquestionável e até atribuindo a Deus o que não tem nada a ver com Deus, colocando muitas vezes como vontade de Deus aquilo que nada tem a ver com a vontade dele. Se alguém tem dúvidas em relação à vontade de Deus, o que Deus tem, o que Deus deseja, esse e tantos outros versículos deixam de forma explícita que a vontade de Deus é que você prospere, que você vá bem, que você tenha saúde, que você, em todas as áreas, seja feliz. Deus não tem planos de derrota. Mas, quando a pessoa não quer ir no ponto, ir na raiz do problema, assumir responsabilidade, ela pende para essa linha. Eu acho que Deus não tem isso comigo, eu acho que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Ainda recentemente, agora, eu ouvi alguém questionar até se Deus tinha realmente plantado ele no Ministério Mudança de Vida. Será que Deus me plantou aqui? Porque minha vida não está andando. Ora, você pode estar no melhor lugar do mundo. Você pode estar no lugar certo, ouvindo a melhor palavra, recebendo as melhores direções, mas se ela não for aplicada, se você não estiver em concordância com a palavra, submisso à palavra. Gente, vamos lembrar que Judas teve o melhor mestre, o maior exemplo, caminhou com a melhor pessoa que podia caminhar, o Senhor Jesus. Mas ele mudou, ele teve a sua mente renovada, o seu caráter transformado, ele absorveu aquilo que era transmitido, passado? Não. De igual modo, Tomé. Né? A história de Tomé, digamos assim, se encerra com Jesus dizendo: pare de duvidar e creia. As últimas palavras de Jesus ditas por Jesus a Tomé foram essas: pare de duvidar e creia. E ao que tudo indica, ele não rompeu com a incredulidade. Ele passou para a história como um homem incrédulo. Ele não rompeu. Ele não decidiu crer. Ele continuou naquele padrão, né, de eu preciso ver para crer. Eu preciso tocar, sentir, palpar para acreditar. E o Senhor Jesus deixou claro que essa fé é uma fé natural, é uma fé comum, é uma fé que não funciona. Então, você pode estar no lugar certo, recebendo as melhores direções, mas se você não aplicar, se você não deixar a palavra entrar, se você não se vestir dela, a palavra tem que te vestir, ela tem que tomar a sua mente, tomar o seu coração, ao ponto de gerar uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente. O Senhor deixou claro que a única maneira de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle é através de mudanças que começam na mente, de uma transformação, uma mudança de comportamento, de atitude que começa com uma renovação mental. Então, está lá, transformem-se através de uma renovação mental, para que possam experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem gente que passa uma vida e nunca vive, nunca atinge essa plenitude, né? Sempre tem algo, alguma área, ou muitas vezes em todas as áreas há uma esterilidade, não avanço. E a pergunta que tem que ser feita é: o que é que está impedindo a minha vida de crescer? O que é que está impedindo que a minha vida prospere, frutifique? O que está me impedindo de frutificar? Porque o natural, né, aquilo que está saudável cresce, se desenvolve. Uma criança saudável vai crescer, vai se desenvolver. Então, quando não há crescimento, é evidente, é claro que tem algo ali travando, tem algo ali impedindo. E pode ser um pensamento, um sentimento, um comportamento, pode ser vínculos que precisam ser cortados, né? Relacionamentos que não estão agregando, mas estão atrapalhando. Lembra que Abraão teve que sair, acabou saindo levando Ló, e Ló foi um véu que impediu que ele visse tudo aquilo que Deus tinha com ele. Deus só pôde mostrar toda a terra que daria a ele e aos seus descendentes quando, por fim, houve também essa ruptura com Ló. Então, o que é que eu preciso deixar para trás? Ainda na segunda-feira nós falamos sobre Moisés, né? O Senhor tem nos chamado para um lugar mais profundo. Deus não nos quer mais vivendo naquela superficialidade da fé, sabe, aquela fé de evento, de movimento, onde eu só estou correndo atrás do que é impressionante, né, onde eu só quero, né, ver a glória, o poder de Deus, mas eu não busco a face dele, relacionamento com ele, intimidade com ele. Está na hora de muitos deixarem de buscar o que é impressionante, né? Como ele viu a sarça pegando fogo e não se deteriorando, e disse: que impressionante, vou ver isso de perto. Você vê que tem gente que o impressionante está chamando a atenção. Ele está sempre em busca do que é impressionante. E vamos lembrar que Simão também impressionava com as suas artes mágicas. Simão também conseguia a atenção de multidões por meio das suas artes mágicas. Mas o que ele fazia só impressionava. O que ele realizava só causava esse efeito, deixava as pessoas impressionadas, mas não gerava mudança, não gerava transformação. Quando ele viu Filipe pregando a palavra e pessoas sendo curadas, libertas, ele mesmo deixou a feitiçaria, suas artes mágicas para seguir Filipe, porque ele viu ali algo consistente, algo realmente que gerava resultado, mudança. Só que ele também, né, quis aquela glória, aquele poder, né, mas não quis se aprofundar. E esse se aprofundar é você tratar o seu interior, mudar o seu coração, mudar o seu caráter, deixar Deus fazer a obra que precisa ser feita no seu homem interior. Então, quando Moisés decidiu se aproximar, o Senhor disse: não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Você sabe do contexto e sabe que ali o Senhor, né, apareceu com o propósito de enviá-lo, de colocá-lo no caminho do seu destino. O Senhor apareceu naquela sarça porque havia chegado o momento do Moisés finalmente cumprir com o seu propósito, realizar algo grandioso. Mas isso iria exigir primeiro um posicionamento. Coisas que ainda ele mantinha, possivelmente, do tempo do Egito, como as sandálias, ele precisava tirar.
Tire essas sandálias. Né? Não tem como você avançar, não tem nem como começar, nem se aproxima. Tira a sandália dos teus pés. Então você precisa entender que eu sou santo, né? E eu vou exigir um nível de santidade, de temor, de reverência. Ele já podia ter aprendido ali, que com Deus as coisas não são de qualquer maneira, né? Só que você sabe que por fim ele atende o chamado, né? E já indo para o Egito cumprir com o seu propósito, Deus quase o matou. Por quê? Porque ele estava indo para libertar um povo, sendo que a casa dele estava sendo negligenciada. Seu filho ainda não havia sido circuncidado. A Bíblia diz que Deus quase matou Moisés, porque Deus se irou com ele, como alguém pode querer realizar algo grande, né, libertar uma nação, sendo que não está cuidando bem da sua própria casa. Gente, esse tem sido um motivo de travamento na vida de muitas pessoas. Deus quer que você prospere, Deus quer que você avance, Deus quer que você cresça. Está aqui, ó, eu desejo, eu quero. Mas se princípios forem quebrados, o desejo de Deus, a vontade de Deus não vai levar Deus, né, a ignorar o que Ele estabeleceu, princípios que Ele mesmo estabeleceu. Né? Então a pergunta será que Deus tem isso para mim? Será que Deus quer que eu avance? Será que Deus quer que eu prospere? Essa pergunta, ela não tem nexo, não tem sentido. É claro que Ele quer. Agora o meu foco tem que se voltar para as minhas escolhas. O que é que eu estou fazendo ou não estou fazendo? Qual o princípio que eu estou quebrando? O que é que está impedindo o meu avanço? É um comportamento? É uma atitude? É um sentimento? É um orgulho? É uma negligência? Porque saber o que fazer e não fazer também gera um travamento. A Bíblia nos manda viver à altura do que nós já alcançamos. Então, quando eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou em rebelião, eu estou indo contra a palavra, eu estou passando por cima daquilo que é uma autoridade sobre a minha vida. O Senhor deixou claro que Josué só conquistou toda a terra, porque ele obedeceu toda a ordem, né? Tudo que Deus ordenou a Moisés e Moisés repassou a ele obedeceu sem deixar passar nada. Ele foi inteiramente fiel. Esse foi o testemunho que Deus deu de Josué e Caleb. Ninguém vai entrar na terra, exceto meu servo Caleb e Josué, porque neles há um outro espírito. E eles me seguem com integridade. Eles foram inteiramente fiéis. É por esse motivo, não outro, porque eles me obedeceram, eles se sujeitaram, eles foram inteiramente fiéis. Fiéis. Deus está pronto para abençoar. A questão é, estamos no lugar certo? Estamos alinhados? Estamos de acordo com Deus? Porque andarão dois juntos se não estiver de acordo. Se você estiver em mim, a minha palavra estiver na sua vida, o que você pediu eu farei. Mas precisa ter esse alinhamento, essa concordância. Diga assim comigo, ser abençoado é uma decisão, é uma escolha acompanhada de obediência. O Senhor condicionou suas bênçãos à obediência. Se você fielmente, atentamente, vamos lá para Deuteronômio, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor o seu Deus. Então as bênçãos, elas virão, elas te acompanharão, elas te perseguirão,
se você fielmente, cuidadosamente obedecer aos mandamentos, às direções que Deus tem te dado. Então, ainda na segunda nós falamos, né? Deus está se movendo. E você? A cada mensagem, a cada direcionamento, a cada ordem simples, a cada situação que Deus pontua para você através da palavra, você tem se movido, você tem se alinhado com Ele. Porque às vezes o que Deus nos pede não é nada mirabolante, são coisas simples que a pessoa, né, tende a ignorar, passar por cima, justamente porque é simples. É simples. Quantas vezes você já falou para uma pessoa, olha, busca a Deus, prioriza a Deus, e ela tem com ela que isso não é suficiente, eu tenho um problema, o senhor não está entendendo, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema familiar, eu tenho um problema de saúde, eu estou enfermo, eu preciso de cura, eu preciso que Deus abra uma porta de emprego, eu preciso que Deus mude o meu familiar. Aí você fala para a pessoa, busca Deus. Não, o senhor não está entendendo, meu problema... Não, o seu problema é espiritual, todo problema é espiritual, todo problema é um problema de sabedoria. Sabedoria é fazer boas escolhas. Né? As áreas da nossa vida que não estão frutificando, pode ter certeza disso. São aquelas áreas onde a palavra não está tendo o devido peso. Naquela área, eu ainda procedo como eu acho, como eu penso, como eu aprendi, eu ainda reproduzo um padrão velho dos meus antepassados, eu ainda lido como meus pais lidavam e não como a palavra ensina. Pode analisar as áreas que estão estéreis, travadas na vida de uma pessoa, são aquelas áreas onde Deus não reina, onde a palavra de Deus não reina. Ela age como ela pensa, como ela acha, como ela quer. Ela faz da cabeça dela. Não há uma submissão naquela área. Então você precisa entender isso. Que o seu papel, o seu foco, a sua única preocupação tem que ser essa. Obedecer fielmente, se submeter inteiramente. Não foi isso que Caleb disse para a comunidade de Israel? Né? Ali na fronteira já, olha, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar. Nós só temos que agradar a Deus. Gente, é simples e nós é que complicamos. Nós é que complicamos. No Salmo 37 você vai encontrar aquele texto, aquele versículo tão conhecido. Deleita-te no Senhor. Tenha prazer nele, e ele satisfará os desejos do seu coração. Como é que eu vou viver o desejo do meu coração? Como que os meus sonhos, os meus projetos serão realizados? Qual o caminho para que o desejo do meu coração se realize? Tenha prazer em Deus. Encontre prazer em Deus. Deleita-te no Senhor. Mas aí você vê pessoas correndo atrás das bênçãos, tentando muitas vezes fazer um projeto nascer na força do braço. Quando Moisés tentou cumprir com o seu propósito na carne, deu certo? Não, deu muito errado. Quando ele quando ele tentou fazer acontecer o que estava lá dentro dele, porque aos 40 anos Moisés já tinha plena consciência do seu propósito. Ele já tinha consciência do seu propósito, ele não tinha consciência de Deus, dele mesmo ainda. Ele achava, né, que estava pronto, ele achava que por sua força poderia, né, fazer algo em favor daquele povo, poderia ajudar o seu povo, poderia libertar o seu povo. Tentou na força do braço e deu muito errado. Né? Teve que passar 40 anos no deserto, sendo lapidado, sendo trabalhado,
sendo quebrado, para dar lugar à humildade, né? Ele teve que se esvaziar de si mesmo, porque aquele Moisés autossuficiente, que confiava na sua força, na sua capacidade, não tinha como ser usado por Deus. Então ele teve que se esvaziar, passar por um processo, chegar num nível de dependência total de Deus. Total. Que é quando nós vemos Deus ali falando com ele, eu vou ser com você. Você vê que ele ainda estava focado demais nele, olhando agora para aquilo que ele não tinha, olhando para as suas limitações. Então você vê que ele foi de um extremo ao outro, né? No momento ele achava que podia por conta daquilo que ele possuía, do poder, da autoridade, da posição. Agora eu não sou ninguém, então não posso nada, né? Ele foi de um extremo ao outro, ele precisava achar esse ponto de equilíbrio. Eu posso tudo com Deus. Não foi a palavra de domingo? Em Deus faremos proezas. Em Deus eu posso. Em Deus eu posso realizar coisas extraordinárias, mas sem Deus eu não posso nada. Na força do braço eu não posso nada. Então, nós precisamos chegar nesse nível de dependência, de submissão a Deus. Eu preciso entender que é buscando o Senhor, em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor quer que você vá bem em todas as áreas, em todas as coisas. Olha só, no 8, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. No 11, o Senhor lhes concederá grande prosperidade, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. No 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Diga comigo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, diga bem forte, para os guardar e fazer. Guardar e fazer. Isso tem que estar dentro de você. Você tem que guardar, você tem que reter, você tem que absorver o que eu estou te direcionando e aplicar, colocar em prática. Se assim fizer, esse será o seu resultado. O Senhor vai enviar bênçãos, o Senhor vai conceder grande prosperidade, o Senhor vai abrir o céu, o seu bom tesouro, vai derramar chuva, você emprestará, estará sempre por cima. É isso que Deus tem para o seu povo. Se a nossa vida não está caminhando cada vez mais para esta realidade, pode observar que há pontos e áreas aí onde a palavra não está sendo autoridade sobre a sua vida. Ela não está sendo lei na sua vida. O difícil não é Deus mudar as nossas circunstâncias. O desafio está em cada um se alinhar com Ele. Olha o que diz aqui em Crônicas 17:7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo de Israel. E eu já vou aqui para o 2 Samuel 12:7, que diz assim, então Natã disse a Davi, você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. Diga comigo, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. O que Deus está dizendo aqui?
Não há limites para eu abençoar, levantar, promover uma pessoa. Não há limites. Olha de onde eu tirei você. Olha quem você era, olha onde você estava. Eu tirei você lá do curral, de trás das ovelhas. Você não era nada. E olha onde eu te coloquei. Olha o que eu lhe dei. E eu poderia ter te dado mais. Isso o Senhor disse, né? Quando ele se distraiu, envolveu-se com Betseba e enfim, pegou literalmente, né, a maldição com as próprias mãos. Ele atraiu uma maldição para a vida dele, envolvendo-se conscientemente com Betseba, que era uma mulher casada, por sinal, casada com Urias, um soldado, um homem que estava, né, no campo de batalha, lutando por ele. Então, ele ignorou todos os... ele passou por cima de todos os limites. Ele ignorou todos os sinais. Estava na cara dele que ele estava indo na direção errada e ele não quis saber. Por isso que a gente fala que a faculdade da alma mais perigosa é a vontade, o desejo. Quando uma pessoa quer, quando algo toma o coração de uma pessoa, ela fica cega. Ele sabia que ela era casada com um soldado, estava no período fértil, mas não quis saber. Se enfeitiçou, né? E mandou chamá-la, possuiu, depois tentou esconder, arquitetou a morte de Urias, achou que ia ficar por isso mesmo, mas tudo veio à tona. Mas o ponto aqui dessa mensagem, desses dois textos que eu quero frisar é: tirar você de um lugar baixo não é o problema, não é onde está a dificuldade. Tirar você do desemprego, tirar você das dívidas, tirar você da vergonha, tirar você de uma situação de derrota, não é o problema para Deus. Deus tirou Davi lá do curral de trás das ovelhas. Dar a você coisas maiores, dar a você mais do que Ele já te deu, também não. Ele está dizendo: eu posso tirar você do lugar que você está. Eu posso te levar a lugares que você sequer imaginou. Agora você pode entrar num acordo, você pode estar em concordância comigo, porque para eu fazer, você tem que me dar condições. Para eu tirar você daí, você precisa se sujeitar a mim. Você precisa chamar a minha atenção. Israel não clamou por mais de 400 anos, mas está lá em Êxodo, e nós falamos isso ainda na segunda-feira. O Senhor dizendo para Moisés, né? Agora, pois, eu te envio, vá, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Agora. O Senhor fala: eu tenho visto, eu tenho ouvido, né? eu tenho escutado, eu me preocupo, eu sei o que eles estão passando. Quer dizer, Deus não estava indiferente, alheio ao sofrimento do seu povo. Deus não tinha nenhum prazer em ver o seu povo. Ao contrário, eu até vou ler aqui daqui a pouco, que o Senhor ama a prosperidade do justo. Ele ama, Ele tem prazer na prosperidade do justo. Ele se agrada. Então, certamente Deus via o seu povo vivendo aquela vida de escravidão, aquela vida amarga. E Ele mesmo fala: me preocupo, eu tenho visto, eu tenho escutado, eu sei o quanto eles estão sofrendo. Mas Deus estava esperando condições para agir. Estava esperando que aquele povo o buscasse e se voltasse para ele de uma forma que ainda não tinha se voltado. Porque o texto é claro: agora o clamor chegou a mim. Então houve aquele momento em que, houve um quebrantamento. Está aí o texto, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim.
Então agora eles me tocaram. A Ana, por anos, não foi ao templo, mas apenas, de forma protocolar, ritualística, ia lá, participava do culto, mas a Bíblia diz que Eucana adorava, Eucana sacrificava. Ana era apenas um peso morto. Ana ia por obrigação. Ana só tinha interesse no que Deus poderia fazer por ela. Ela não tinha interesse em Deus. Em Deus, ela só queria uma coisa: gerar. Ela só queria uma coisa: frutificar. E é esse foco que tem que mudar. Quando é que você vai frutificar? Quando você focar Deus. Quando você colocar Deus em primeiro lugar. Quando você guardar e fazer aquilo que Deus tem te direcionado. Então as bênçãos virão, os céus se abrirão, chuva que é bênção vai ser derramada sobre a sua vida. Não haverá mais esterilidade alguma. Então o foco tem que mudar. Deus está nos chamando para um lugar mais alto, mais profundo. Tem gente que é movido pelo impressionante. Já observou que tem pessoas que todo início de propósito, ele aparece. Mas não demora, alguns vão perdendo força. Quando acaba, alguns desaparecem. Gente, que mensagem essa pessoa está mandando para Deus, para os céus? Eu só quero o que o Senhor pode fazer, eu não quero compromisso com o Senhor. Eu só tenho interesse no seu poder, na sua mão, mas sua face, sua presença não me interessa. Relacionamento não me interessa. Eu quero viver coisas grandiosas, eu quero realizar coisas grandiosas. Deus quer que você viva, Deus quer que você realize. Deus apareceu para Moisés para enviá-lo para a sua missão, o seu propósito, para realizar algo extraordinário, mas já a caminho, Deus quase o matou. Por quê? Porque ele estava negligenciando a aliança com Deus. Porque na casa dele, a família dele não estava aliançada com Deus. Então assim, Deus quer te usar, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida através de você, mas antes de qualquer coisa, Ele quer você aliançado com Ele. Ele quer que você esteja nele e a palavra dele esteja na sua vida. Está entendendo ou não? Não foi depois daquela baixa que Josué teve diante de Ai, que a lição foi compreendida. Nós não podemos violar a aliança do Senhor. Porque se nós violarmos a aliança do Senhor, nós perdemos a unção de conquista. E aí, diante do inimigo mais fraco, frágil, nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser derrotados. Foi essa a lição que a derrota para Ai nos ensina. Ensinou o povo e nos ensina. O Senhor disse: enquanto vocês não remover o que é maldito, vocês não vão resistir. Acabou. Acabou. Vocês não resistirão mais os inimigos de vocês, enquanto vocês não removerem o que é maldito do meio de vocês. Vocês violaram a minha aliança. Quebraram a minha aliança, se apossaram do que não devia. Vocês pegaram maldição para a vida de vocês. Então, vamos entender isso. Josué entendeu. E aí você vai ver um padrão se repetindo. Após a derrota sofrida, para Ai, ele arrumou a casa, removeu a maldição, e Deus pôde então dar vitória a Ai. E a partir de então, a cada batalha, a cada guerra que era travada, após a vitória, o povo voltava a Gilgal. Gilgal era o lugar da aliança. A palavra nos ensina, em cada ponto, em cada detalhe, sempre após uma batalha, Josué voltava para Gilgal, se estabelecia em Gilgal, que é o lugar da aliança. Então, que mensagem o Senhor traz para nós em cima disso? Não saia do lugar da aliança, não quebre a aliança.
Permaneça aliançado. A única forma de você prosperar é estando em mim. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver na sua vida, se nós estivermos em concordância, o que você pedir lhe será feito. A unção da conquista estará sobre você. Não haverá área estéril da sua vida. Mas começa a quebrar princípios. Começa a ignorar as direções, as ordens simples para você ver. As coisas vão travar. Vão travar. Tem áreas estéreis. E não é porque Deus não pode curar. No momento em que Ana abriu o coração, colocou Deus no centro da vida dela, não mais o desejo, né, o filho que ela tanto queria, colocou Deus no centro. Ela mudou ela elevou os seus valores, né, tinha valores baixos. Ela quis Deus. No dia seguinte, o Senhor removeu aquela vergonha, ela engravidou. 9 meses depois estava com Samuel nos braços. Ou seja, Deus não via a hora de mudar as circunstâncias, de mudar aquele cenário, de remover aquela vergonha. Mas Ana precisava primeiro abrir o coração. Ana precisava primeiro colocar Deus no centro da vida dela. Ana precisava desejar mais do que a bênção. Precisava desejar o abençoador. Então o difícil não é Deus tirar você de um lugar. O difícil é você deixar para trás o que não cabe mais na sua vida. Deus tirou Israel do Egito, mas o Egito nunca saiu da maioria deles. Nunca saiu. Continuavam, né, lembrando e desejando voltar para o Egito, para a escravidão, nunca romperam internamente. Então, Deus pode tirar você de uma situação, mas se você não mudar sua mentalidade, você volta para lá. Sua forma de pensar, você volta para lá. Quantos que já foram livrados de situações, mas não demorou, estava vivendo o mesmo problema, porque a mentalidade não mudou, o padrão não mudou. Tem gente que vive nessa oscilação, porque até hoje não parou para tratar o seu homem interior, o seu caráter, o seu coração. Então, Deus quer te abençoar, e Deus pode fazer muito mais, e talvez não tenha podido, por conta dessa falta de alinhamento. Acho que eu acabei passando aqui um texto que eu quero ler também. Cadê? Aqui, ó. Salmo 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Então Deus quer que você prospere. Deus quer que você progrida. Deus tem prazer no seu crescimento, mas antes de agir na sua vida, Ele quer agir em você. Antes de mudar a sua vida, Ele quer mudar você. Ele tem mais interesse em mudar quem você é do que mudar a sua própria vida. Em Salmo 109, ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Preste atenção nesse texto. Né? Se você lê sem uma reflexão, né? Quem gosta de amaldiçoar? Não, quando você reclama, murmura, quando você se rebela, você quebra princípios, você vive abaixo do nível de conhecimento que você já alcançou, você está dizendo, né, por meio das suas ações e comportamento, que você gosta da maldição, que você está escolhendo a maldição. O Senhor não disse, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção, a maldição, escolhe, pois.
Quando você não escolhe obedecer, não escolhe se sujeitar a Deus, você não escolhe cooperar com Deus, você já está escolhendo então cooperar com o diabo. Deus tem planos, Deus tem muito para fazer na sua vida, tem planos grandiosos, mas o diabo também tem planos, tem objetivos para com a sua vida. Ele quer roubar, quer matar, quer destruir, e se eu cooperar com ele, são os planos dele que vão vingar, que vão se realizar. Então ele gostava de amaldiçoar. Você gosta de amaldiçoar? Então vai vir sobre você, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Você não quer se vestir da bênção? Você não quer abençoar? Você não quer usar sua boca, por exemplo, para trazer bênção? Você ainda insiste em falar negativo? Você ainda insiste em reclamar, murmurar, questionar? Ora, qual foi o resultado que o povo de Israel teve? O povo que saiu do Egito teve por conta das inúmeras e repetidas queixas e murmurações e confissões de derrota. Não era o que eles viviam dizendo: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Deus nos trouxe aqui para morrer. Então, vão comer o fruto dos seus lábios, vão ter o fim que tanto profetizaram. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Ele vestia a maldição. Quantas pessoas que têm se vestido da maldição. Quando ele não é guiado pela palavra, quando ele ignora a palavra, quando Deus dá uma direção, ele faz o contrário. Você está amando a maldição. Você está se vestindo da maldição. Você está escolhendo a maldição para a sua vida. No tocante a dízimos e ofertas, está lá de forma bem explícita, né? Com maldição sois amaldiçoados. Quando uma pessoa rouba a Deus, ela está abraçando, pegando a maldição com as próprias mãos. Mas amplia, quando você sabe o que tem que fazer e não faz, você está escolhendo o caminho da bênção, não da maldição. Da maldição. Então, como alguém pode esperar um ano grandioso, poderoso, feliz, se as suas escolhas não estiverem alinhadas à palavra? Se não houver essa disposição para ouvir, guardar e fazer. Se quiserdes e ouvirdes, esse ouvir tem a ver com você considerar, você obedecer. Não é só escutar, ouvir é guardar, ouvir é obedecer. Você vai comer o bem dessa terra. Deus tem o bem dessa terra, Deus tem o melhor dessa terra, mas tem que haver a disposição para ouvir. A disposição para procurar saber qual é a vontade de Deus. Sabe, essa disposição: Senhor, eu quero ver o que há de errado, o que está desalinhado, o que é que eu estou fazendo ou não estou fazendo, que está impedindo o meu crescimento, porque o natural é que você cresça, que a sua vida caminhe, que a sua vida progrida. Você tem se vestido de bênção? Ou tem se vestido de maldição? Pense sobre isso, tome decisões. Nós temos uma promessa incrível para esse ano. Deus nos garante do começo ao fim, Isaías 54, vitória, bênçãos, mas nada acontece do nada. O sucesso, o progresso é desejo de Deus para mim e para você, mas é escolha nossa. Você tem que escolher, você tem que tomar decisões que te levarão a viver o que Deus deseja que você viva. Em nome de Jesus. Pega o seu propósito, fique em pé por gentileza, coloca a mão no seu coração. Liga o seu pensamento no Senhor. Vista-se de bênção.
Coloque-se no lugar da bênção. Sujeite-se a Deus. Não viva como um rebelde. Não insista num padrão que não funciona. Não quebre princípios achando que isso não vai afetar a sua vida. Não negligencie, não viva aquém do que você já alcançou. Como eu disse, às vezes nós encontramos pessoas questionando se é a vontade de Deus que ela vença, que ela prospere, que às vezes questionando o que é inquestionável. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus me ama? Como ainda essa semana eu ouvi a expressão, será que Deus me plantou nesse lugar? Sabe quando a pessoa começa a olhar só para fora? Olhar para fora, como se o problema estivesse fora dela. Quantos que questionam os passos de fé que foram dados, mas não questionam a distração, o desvio de rota que houve no caminho, no processo. Não foi um erro Pedro sair do barco, foi um erro Pedro olhar para o vento, olhar para os lados, tirar o foco de Jesus. Então, quando Deus te manda ousar, avançar, dar um passo de fé, se você tem uma palavra, e se você está agindo em cima da palavra, Deus vai financiar, Deus vai te sustentar, Deus vai ser com você. Mas se o teu coração mudar, se você se distrair, se você não permanecer em Deus, você, a exemplo de Pedro, vai começar naturalmente a afundar. Mas quantas vezes nós já vimos pessoas com aquela mentalidade, por quê? Lembra do Josué? Por que nos fez atravessar o Jordão, Senhor? Para agora sofrer essa derrota para Ai. Mas espera aí, antes de você sofrer essa derrota, você teve uma vitória impossível. Você viveu o sobrenatural, você conquistou Jericó. Houve um desvio aí, houve uma quebra de princípio. Não vamos questionar a direção de atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão, dar esse passo de fé, não foi uma atitude errada. O erro foi você não manter o foco, violar a aliança. Então há pessoas questionando passos de fé, mas não foram os passos de fé que ela deu, que a colocou em problemas, foi a distração, a quebra de princípios, a violação da aliança. Então, vá no ponto, vá na raiz do problema. O erro nunca está em Deus, gente. A falha nunca está em Deus. Procura em você, procura no seu coração. Peça como salmista, Senhor, eu quero ver. Vê se há em mim algum caminho mau, mostra-me. Põe luz em minhas trevas, Senhor. Me faça ver o que eu não estou vendo. Mas a bem da verdade, muitos sabem exatamente qual é a área de negligência, qual o princípio está sendo quebrado, o que não está fazendo. Então, tome a decisão de que você vai seguir o exemplo dos vencedores.
Você vai ser inteiramente fiel ao Senhor. Você vai obedecer a Deus de forma radical. Não vai deixar passar nada. Entenda hoje que para você ir bem em qualquer área, a sua alma tem que ir bem. Você tem que prosperar espiritualmente. Senhor, meu Deus, eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Estamos no início da Casa Firme, são 25 horas de oração, de mensagens, de adoração. Que esse trabalho seja por cada um aproveitado ao máximo, Senhor. Que essa pessoa tenha disposição para se examinar, para olhar para a sua vida, para buscar, meu Deus, respostas no lugar certo, porque olhar para fora, acreditar que o Senhor não a vê, não se importa com ela, acreditar até que talvez não seja a vontade do Senhor que ela prospere, é acreditar em mentiras, é ter a sua mente dominada pelo mal, é se convencer do engano. Não, Senhor, está mais do que provado o propósito do Senhor para o homem, desde o início, desde a criação. O Senhor nos predestinou a uma vida poderosa, mas o tempo todo o Senhor está deixando claro, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Você precisa entender que eu sou um Deus santo. Sede santo porque eu sou santo. Tire a sandália dos seus pés. Circuncida. Faça uma aliança comigo. Não viole a aliança. Não quebre a aliança. Do contrário, você não vai resistir mesmo. Você não vai prevalecer mesmo. Só tem um jeito de você prevalecer, é aliançado comigo. A vara que não frutifica é aquela que está cortada da videira. É aquela que está desligada da videira. Mas se nós permanecermos em Deus, em Jesus, a videira verdadeira, nós daremos muitos frutos. Meu Deus, eu oro para que nesse ano, meu Pai, todos tomem essa decisão de se aliançar com o Senhor, de não mais negligenciar. Quantos, meu Deus, que têm passado por cima de ordens simples, tem feito as coisas com base nos seus achismos. Quantos que estão guiados por suas vontades. Quantos, meu Pai, que se encontram desalinhados. E o Senhor tem nos dado a linha. Você quer crescer? Então saia do campo natural para o campo sobrenatural, para o campo da fé. Começa a cantar, para de reclamar, para de murmurar, para de falar negativo, canta, limpa o terreno. Senhor, o primeiro passo para uma grande construção é preparar o terreno. Então ajuda essa pessoa que não parou ainda para limpar o terreno, purificar o coração, circuncidar o coração. Senhor, o Senhor está deixando claro que sem essa preparação, sem um coração inteiro, sem um coração circuncidado, não há como avançar. Não há como. O Senhor está procurando esse tipo de gente, meu Deus, que tem um coração perfeito, um coração inteiro, um coração rendido. Os teus olhos passam por toda a terra à procura desses corações. Enquanto Ana não abriu o seu coração ao eterno, enquanto ela não entrou no santuário e abriu o coração e deixou de praticar uma fé religiosa, ritualística,
interesseira. Quantos, meu Pai, que tem, meu Deus, com o seu comportamento, transmitido essa mensagem aos céus. O único foco, o único interesse é o que o Senhor pode fazer. É a cura, é a libertação, é a solução de um problema, a realização de um sonho. Senhor, todo ano nós vemos, infelizmente isso, pessoas que até iniciam um propósito e aí, por conta de uma chateação, uma frustração, não permanecem, retrocedem, mostrando assim que só uma coisa importa, e não é a tua presença, não é um relacionamento com o Senhor. Chega, meu Deus, o Senhor nos quer num nível mais profundo. O Senhor quer intimidade, relacionamento, santidade. O Senhor não quer apenas, meu Deus, que vivamos de movimentos. O Senhor não quer o seu povo vivendo de movimentos, mas de relacionamento. É hora de ir para águas profundas. Ajuda-nos, Senhor. Fala mais aos corações. E que a palavra possa dar entendimento, clareza a cada um. E que o teu povo, meu Deus, entenda que para prosperar em todas as áreas, primeiro tem que haver a prosperidade da alma. Uma alma próspera. É uma alma subjugada ao Espírito. É quando a sua vontade prevalece, a sua palavra prevalece, as nossas emoções, desejos. É quando o Senhor reina. Ajuda-nos, Senhor, a obter uma alma próspera. Ajuda-nos, Senhor, a subjugar nossas vontades e desejos. Ajuda-nos, para que o Senhor tenha condições de agir em todas as áreas, em todas as questões. Eu sei que o Senhor já decretou o fim da esterilidade. Eu sei, meu Pai, que nesse ano o Senhor quer que vivamos plenamente, que tenhamos uma vida, uma alegria completa. Meu Deus, o Senhor prometeu que esse ano seria um ano de festa, um ano de muito riso, de muitos sonhos e projetos nascendo, sendo materializados. Senhor, eu sei que esse ano tem tudo para ser o mais feliz da nossa vida. Aquele ano onde nós vamos olhar para todas as áreas da nossa vida e ver, Senhor, tudo no seu devido lugar. Eu sei que o Senhor quer fazer isso. Eu sei, meu Deus, que esse é o ano para desfrutarmos de shalom, de pleno bem-estar. O Senhor não quer nenhuma área quebrada, nenhuma área defeituosa, nenhuma área destruída, nenhuma área estéril. Mas enquanto houver, meu Deus, uma esterilidade espiritual, enquanto, Senhor, pessoas estiverem distantes, desconectas do Senhor, meu Deus, não há como frutificar, não tem como uma vara, um pedaço de pau florescer por si só. Precisa estar ligado à videira. Eu sou a videira verdadeira, o Senhor diz, e vocês são os ramos. E toda vara que estando em mim não dá fruto, é cortada, mas aqui dá fruto, o Senhor poda, para que dê mais fruto, para que continue florescendo, frutificando. Esse é o propósito do Senhor. Que a cada dia frutifiquemos mais, que o teu nome seja glorificado por meio dos nossos frutos. O Senhor quer que nós venhamos a dar muitos frutos. E eu declaro, meu Deus, que o teu povo vai frutificar como nunca nesse ano. Por meio, meu Pai, de um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor, o teu povo vai florescer, o teu povo vai frutificar. Nenhuma área vai ficar como está, Senhor. Portas serão abertas, corações serão transformados. Eu creio, Senhor, que famílias serão restauradas. Eu creio, Senhor, que aquele que até hoje não é
pleno na vida conjugal, sentimental, que vive um jugo desigual. O Senhor vai mudar esse cenário. Eu acredito, meu Deus, que esse é o ano para o teu povo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, desfrutar de uma vida plena. O Senhor quer que em todos os aspectos, em todas as coisas, venhamos a prosperar, sermos bem-sucedidos. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu consagro mais uma vez cada projeto de conquista, e eu declaro em nome do Senhor Jesus, que não haverá uma área sequer sem avanço, sem crescimento, sem progresso, a começar pela vida espiritual. A começar, meu Deus, pela vida espiritual do seu povo. Eu declaro que nesse ano, meu Pai, nós teremos revelações divinas. Nós conheceremos o Senhor de uma forma, de uma maneira que ainda não conhecemos. Nós profetizamos, meu Pai, esse avivamento na tua igreja, em nome de Jesus. Nós cremos e nós profetizamos, meu Deus, um povo sendo despertado, um povo se voltando para o Senhor, um povo se levantando, meu Pai, com uma fé viva, com uma integridade, com uma justiça, com um senso de justiça, de missão, de propósito. Senhor, eu declaro que o povo do Ministério Mudança de Vida será nessa última hora, meu Deus, a diferença, um farol, uma luz que brilha. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, que assim, meu Deus, seja o nosso povo, uma luz que brilha nesse mundo de trevas, de escuridão, de injustiça. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um nesse momento. Eu declaro, meu Deus, todos os projetos e sonhos saindo do papel se tornando uma realidade. Em nome de Jesus, eu declaro um povo forte, um povo maduro. Eu declaro, meu Deus, pessoas altamente comprometidas com o Senhor, aliançadas com o Senhor. Pessoas, meu Pai, que por onde passa, representa o Senhor. Representa o Senhor. Por meio, meu Pai, da justiça, da lealdade, da integridade, da honestidade, da verdade, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida e eu ligo as suas vitórias na terra para que sejam ligadas aos céus. Senhor, continua nos guiando, nos conduzindo, falando conosco, nos ajudando, meu Pai, a romper, crescer no Senhor. E nessas 25 horas, meu Pai, nós possamos viver grandes rompimentos e crescimento espiritual, porque quando a alma prospera, tudo vai bem. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, por estarmos aqui. Louvado seja o seu nome por tudo que já tem feito, pelo que vai fazer nessas 25 horas. Senhor, que o teu povo tenha disposição para te buscar. Inclusive, Senhor, disposição para te buscar na madrugada, porque o Senhor ama aqueles que te amam, e os que te buscam na madrugada te encontram. É momento, meu Deus, de nos voltarmos para o Senhor. Ajuda-nos, dê essa disposição, meu Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa mostre por meio de obras, de atitudes, meu Pai, que ela realmente deseja a bênção, quer a bênção do Senhor. É hora de se vestir da bênção, é hora de se colocar debaixo da bênção, é hora de atrair a bênção do Senhor. E é dessa maneira, meu Deus, colocando o Senhor no centro, buscando o Senhor de todo o coração, rendendo-se, humilhando-se, quebrantando-se diante do Senhor. Muito obrigado pelo que fez aqui hoje, abençoa o nosso dia, seja conosco em tudo, é o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém, graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador.
eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.